Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo, com mais um vlog de leitura. Fazia tempo que eu não vinha com um vlog por aqui, né? Mas hoje é um vlog especial, porque é um vlog de livro polêmico, que é o livro Corrupt, da Penelope Douglas, que é o primeiro livro da série Devil's Night. Que é uma série que, assim, gente, eu vou ser sincera, eu nunca tive vontade de ler, entendeu? Assim, eu já tinha falado que eu não queria ler, assim, mas, pelo entretenimento, gente, eu vim ler aqui pra ver o que eu vou achar, porque assim, é um livro polêmico, muita gente ama, muita gente não gosta, então vamos ver o que eu vou achar aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. Bom, há um tempo aí eu já tinha colocado lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, pedindo sugestões aí de livros polêmicos pra eu ler, porque eu queria fazer vídeos sobre livros polêmicos aí, né? E o primeiro que eu pensei, na verdade, já tinha sido Corrupt, e acabou batendo que a primeira pessoa que me respondeu a caixinha respondeu Corrupt também. Daí eu pensei, não, vai ser esse o primeiro, entendeu? O próximo, eu já tô pensando dentre as opções que me deram lá, e já tem um, assim, que pode ser que eu venha ler aí. Mas, assim, peguei esse livro, tá? Ele tem disponível lá no Kindle Unlimited. Eu vou fazer a leitura dele aqui, assim como os meus outros vlogs aqui, vai ter o react enquanto eu vou lendo. Não vou falar spoilers, tá? Vou falar só o que eu tô achando da leitura. Então, assim, vamos começar aqui a leitura. Eu não vou conseguir ler muito agora, porque eu já tô quase saindo pra ir trabalhar. Eu vou só aproveitar pra tentar ler um ou dois capítulos. Não sei qual que é o tamanho dos capítulos aqui. Mas vamos começar. E lembrando que, gente, esse livro é um Dark Romance mais 18. Então, se você ainda não é maior de idade, ou se você tem alguma questão com gatilhos, com Dark Romance, dá uma olhada antes de ler esse livro, porque, assim, eu sei, eu não li ainda, mas eu sei que é um livro bem pesado. Então, vamos ver aí o que eu vou achar, mas eu já recomendo aí que você procure aí todas as questões da história, pra você ver se você tem algum gatilho antes de ler. Mas, então, vamos começar aqui com a história, capítulo 1. Vamos ver o que vamos achar aí, gente. Estou levemente com medo. Nossa, muito lento, hein? Então, terminei de ler os primeiros 6 capítulos do livro. Eu tinha planejado ler 5, só que eu quero terminar. Eu tô começando isso aqui na segunda-feira, eu quero terminar na sexta. Então, eu quero ver se eu consigo ler 6 capítulos por dia. E assim, Dark Romance, vamos começar por esse ponto aí. Dark Romance tem todas aquelas questões problemáticas que envolvem. Então, a gente tem que passar um pouco as barreiras morais para ler esses livros, né? Já tiveram algumas coisas ali que num romance normal, numa história normal aí, já acenderia todos os red flags aí. Mas como é Dark Romance, apesar de acender red flag, a gente sabe que é coisa básica da história, né? Do princípio desse gênero literário. Então a gente dá essa passada de pano, digamos assim, mas eu confesso que mesmo assim ainda me incomoda, tá? Eu tenho que desligar essa partezinha do meu cérebro, mas me incomoda, assim. Mas assim, a história tá um pouco confusa ainda, até porque ela se divide em 2 linhas do tempo, que é o presente e 3 anos antes. Então é um quebra-cabeça que vai se montando aos poucos. A escrita da autora em si, eu confesso que eu tô achando meio ruinzinha. Assim, eu acho algumas coisas, algumas falas, algumas coisas que ela escreveu meio imaturo demais. Assim, não sei se esse foi o primeiro livro que ela escreveu ou não, mas me parece isso, sabe? Assim, que ela não tinha muita experiência escrevendo. Mas vamos ver como é que vai daqui pra frente, assim. Os capítulos são meio grandes, tinha um capítulo de 20 minutos ali, eu fiquei pensando, meu Deus. Mas até que passa rapidinho lendo, assim, então vamos ver. E quanto aos personagens, assim, tem os 2 protagonistas, né? Desses 6 capítulos, acho que 5 foram o ponto de vista dela e um ponto de vista dele. E assim, ela me irritou um pouco em alguns momentos. Achei meio chatinha em alguns momentos, mas vamos ver. Ele já fiquei tipo, ok, vai ser aquele tipo de leitura que eu vou ter que ficar. Ok, é um Dark Romance, é um Dark Romance. Ó, barreira moral aí. Então, assim, não aconteceu nada demais por enquanto ainda. Como eu falei, é um quebra-cabeça que tá sendo montado.
E achei interessante que pelo menos o enredo não vai se focar só na questão do Dark Romance em si, vai ter outras coisas envolvidas. Então, vamos ver aí. E é isso. Hoje eu li isso. Amanhã eu volto para ler mais. Deixa eu ver quantos por cento que foi aqui. Foi 23%. Então, amanhã eu volto para ler 5 ou 6 capítulos, dependendo de como vai ser aí o meu dia amanhã. E é isso aí. Meu Deus, todo mundo é terrível nesse livro. Jesus, terapia. Terapia pra todo mundo. Resolveria tudo. Olha que maravilha. Meu Deus, gente. Eu não sei mais o que falar. Eu tô em 31%. Meu Deus, que perturbado. Meu Deus, essa leitura vai ser maravilhosa, assim. Terminei mais 6 capítulos. E assim, vamos lá. O enredo tá andando. Foram apresentadas umas coisas em relação ao passado, tá começando a desenvolver melhor esse quebra-cabeça do que aconteceu, né, o que vai acontecer e tal. Ainda não dá pra saber muito pra onde a história vai, então continua lendo aí. Os personagens, gente, é todo mundo terrível. A protagonista, a Erika, né, ela não é horrível, mas ela é tansa, sei lá, não gostei dela, não gostei dela. Ela tem personalidade, assim, o que é legal, mas achei meio sem sal, sabe? Não sei, não gostei muito dela. E eles ali, né, o mocinho que é o Michael, né, o protagonista que é o Michael, a gente não viu muito ainda, porque tá muito sob o ponto de vista dela, por enquanto. Tiveram, acho que só 2 capítulos de ponto de vista dele. Então, assim, não dá pra ter conexão, não dá pra torcer, assim, quero que eles fiquem juntos, sei lá, algo do gênero, porque só preguiça mesmo. E os outros são terríveis também, né? Os 3 amigos dele, que são os protagonistas dos outros livros. O Damon, todo mundo fala do Damon, que no livro dele todo mundo passa a amar ele, mas assim, eu não vou chegar no livro dele. Então, eu vou ficar só com ódio mesmo, porque assim, que cara babaca, meu Deus. E não dá pra salvar ninguém. O Trevor também, que é o ex-namorado dela, outro cara terrível também. Então, assim, todo mundo é ruim nesse livro, assim, não dá pra torcer pra ninguém, que isso. Mas o que tá mais me irritando é a escrita. Eu tô achando a escrita bem ruim, assim, bem ruim. Algumas coisas pega, assim, muito, parece muito forçada a situação, sabe, assim. Então, não sei, novamente, não sei se é o primeiro livro que ela escreveu, mas é uma escrita bem ruim, assim, então é o que tá mais me irritando. Se eu não tivesse lendo esse livro pro vlog, eu já tinha largado ele com toda certeza, tá? Mas, como eu tô lendo pro vlog, vou forçar até o final, vou ler até o final. Amanhã eu volto com mais 6 capítulos pra dizer aí o que eu tô achando. E vamos ver, gente, vamos ver, tô curiosa. Vamos dizer que a palavra de agora é curiosa. Gente,
li 7 capítulos hoje, porque na verdade ontem eu achei que eu tinha lido 6 e eu li 5, na verdade, então compensei os de ontem hoje. Eu não sei mais o que falar sobre esse livro. Assim, o enredo, ele tá andando, mas ao mesmo tempo não tá sendo uma coisa tão interessante, sabe? Tipo, a ideia é interessante, o jeito com que tá sendo feito não é tão interessante assim. A escrita continua me incomodando, eu achei a escrita muito ruim. Os personagens... Gente, os personagens... Eu vou parecer repetitiva em cada atualização, mas assim... Eu até tô gostando um pouco mais da protagonista, da Erika. Eu vou falar Erika porque o outro jeito que chamam ela pra mim não consigo falar. Acho muito estranho, então vou falar Erika. Eu até gosto dela, acho que ela tem uma personalidade legal, é interessante se acompanhar. Cara, mas o resto todo, ninguém presta. Ninguém. Assim... Eu sei que tem toda a questão, é um dark romance e tal, mas assim... Gente, pelo amor de Deus. Enfim, cheguei num ponto da história que eu acho que agora vai andar um pouco mais, eu tô em 64%. Então assim, faltam uns 10 capítulos pra terminar, acho que é isso. Então assim, vai ser um pouco mais rápido, acho que agora as coisas vão andar um pouco mais. Mas assim, eu tô até... não sei nem o que dizer, entendeu? É um livro que eu estaria lendo se não fosse pelo vlog? Não, eu já teria abandonado, com toda certeza, mas com toda certeza mesmo, assim. Mas tamo aí, né, firme e forte. Não tão firme, não tão forte, mas tamo aí. E... eu já meio que imagino como é que vai ser daqui pro final. Não o que vai acontecer, mas tipo, os pontos principais, sabe? Até porque é meio previsível algumas coisas. Mas enfim, gente. É isso. Não tem muito o que falar. Tá tudo assim. Então, amanhã eu volto pra ler mais 6 capítulos. Amanhã eu acho que vai acontecer mais coisas, porque como eu falei agora, menos de 40% pro final, então eu acho que vai se desenvolver um pouco mais rápido. Eu espero que sim, porque eu senti que a história, apesar de andar bastante nesses 60%, tiveram vários momentos que eu pensava, tipo, parece que não avançou nada, sabe? Então, vamos ver. Eu espero terminar esse livro na sexta, então hoje é quarta-feira. Acho que eu vou conseguir terminar a tempo. E aí, vamos ver o que eu acho desse final, né? Mas por enquanto... Quem respondeu lá na minha enquete que eu fiz lá no Instagram que eu não ia gostar desse livro, tava certo, tá? Inclusive, minha amiga que me conhece respondeu que eu não ia gostar desse livro. Então, assim, ela me conhece, né? Então, é isso, gente. Amanhã eu volto, então, com mais 6 capítulos aí. Eu tô passando raiva. Ai, olha, bonzinho. Ai, meu Deus do céu. Agora estamos chegando em algum lugar. Não só passando raiva com a história. Que até agora foi só raiva. Ai, Jesus. Ai, eu tô ficando de saco cheio. Anda, meu filho, agora fiquei interessada na história. Kindle vai travar bem na hora que a história fica interessante, bem na hora que a gente quer saber o que rolou. 70% o livro tava morno, não aconteceu nada. Gente, o meu Kindle travou real. Ai, Jesus. Anda, amigo. Na parte interessante da história, cara. Gente, é sério, como é que tem alguém que gosta do Damon? Revoltada.
Meu Deus, gente, meu Kindle tá terrível. Vou comprar o celular pra ler no celular. Ah, que promessa reconfortante! Olha que coisa! Olha, como é bom pensar nas coisas, não só agir. Não, amiga. Amiga. Ai. Querida. Terapia pra esse povo. Não. O que faltava pra ela era alguém pra conversar com ela e falar, amiga, pensa um pouquinho mais. Vamos rever esses conceitos? Não. Não consigo nem acreditar com isso. Ai, Jesus. Eu não tenho mais esperança pra isso aqui. Não tem. Não. Ai, que reconfortante saber disso. Gente, um segundo que o capítulo começou, é sério. Primeiro parágrafo já me fez revirar o olho. Jesus, vai ser uma maravilha. 16 minutos sem o capítulo. Ai, gente, é muita gente burra por metro quadrado. Mais 6 capítulos, gente. Talvez os 6 capítulos mais desafiadores desse livro, desde que eu comecei a ler. Minhas reações acho que falaram por mim, assim, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Não sei nem por onde começar, gente. Começa pelo enredo, assim. Esses 6 capítulos eu acho que foram os que mais avançaram na história até agora. Na verdade, foi o que avançaram até o ponto que a gente precisava chegar, né? Tá em quantos por cento? Deixa eu olhar aqui, peraí. 79%. Então, reta final do livro, amanhã eu termino ele. Ainda bem. Assim, andou bastante a história. Teve um ponto de virada muito interessante, um plot twist bem interessante na história. Eu achei muito... Eu vou falar os pontos positivos primeiro, tá? Eu achei muito interessante como a autora criou a tensão do momento pra gente ter esse plot twist. Ela sabe como deixar o leitor preso a isso, então, tipo, dividir a história entre passado e presente é uma tática interessante, porque realmente você quer saber o que aconteceu. A cena corta, tipo, do passado pro presente, você tá... Mas eu quero saber o que aconteceu depois daquilo. Então você fica nessa, então é uma tática interessante, funciona. Eu acho que ela soube construir essa parte muito bem. Agora, vamos lá. Gente, esses 6 capítulos foram um show de horror, assim, um show de horror gigantesco. Porque eu sei que é um dark romance, eu sei que tem as questões das problemáticas que envolvem um dark romance, mas assim, o que aconteceu nesses 6 capítulos não dá pra, tipo, só passar pano e falar, é um dark romance, vamos continuar e vamos shippar aqui o casal principal pra eles ficarem juntos. Não tem, porque assim, eu já li outros dark romance, não é muito meu estilo de leitura, mas eu já li outros, em que, tipo, até tem problemáticas envolvendo o casal, mas geralmente é problemática que envolve outras coisas também. E nesse caso, nesse livro, é muito focado na problemática do casal. E assim, cara, eu não consigo, tipo assim, torcer pros dois ficarem juntos no final, sabe? Ai, porque depois eles vão superar tudo que aconteceu e vão ficar juntos. Não, por mim, assim, ela mandava ele se explodir e ia pra outro lado, entendeu? Assim, se ela fosse sã, se ela tivesse um pingo de noção na cabeça dela. Se ela fizesse uma terapia ou tivesse uma amiga pra dizer pra ela, querida, se liga na vida, entendeu? Porque assim, não dá, gente, não dá. Porque o que mais me irrita, tá? E aí eu já vou pular pra personagem, é que, tipo assim, a Erika, que é a protagonista,
ela teve um desenvolvimento até interessante em certo ponto, porque assim, ela tem uma personalidade, ela mostra uma personalidade em certos aspectos, mas daí em outros momentos ela volta totalmente atrás, ela passa pano por um negócio que, tipo assim, como, entendeu? É sério, eu terminei de ler um capítulo aqui, eu fui obrigada a mandar uma mensagem, um áudio pra minha amiga revoltadíssima com o que tinha acontecido. Foi o áudio de 2 minutos meu gritando no áudio, extravasando a minha raiva, porque assim... Não dá, porque tudo que acontece e ela ainda, tipo, passa um pano pra isso e tu fica... Eu desisti, entendeu? Assim, pra mim, ela é chata, entendeu? Eu já tinha falado no início do livro, depois ela deu uma melhoradinha, mas agora, assim, não tem como, ela é chata. Os caras, assim, não tem como passar um pano pra eles, entendeu? Não tem, porque não tem nada o que justifique todas as ações deles no livro, sabe? E mesmo a motivação deles, porque, tipo, eles têm a motivação deles pra fazer o que eles fazem, é uma motivação tão... Assim, a motivação até, se a gente for olhar, é interessante. Mas o jeito com que isso foi construído, parece que os 4, eles são 4 adolescentes. É uma coisa extremamente infantil. Tipo assim, a motivação... Não infantil o que eles fazem, porque o que eles fazem é extremamente pesado. Mas assim, o jeito com que eles agem é extremamente infantil. Eles parecem um bando de adolescentes, sabe? Isso só me irrita demais. Eu realmente não entendo como é que, tipo... Depois de tudo isso, por mais que tenha consciência de que é um dark romance, as pessoas conseguirem shippar ainda esses 2 protagonistas. Não tem como, não tem. Eu estou revoltada, assim, até os últimos capítulos ali, até a atualização de ontem, eu ainda tava assim, ok, vamos ver onde é que isso vai dar, vamos dar uma chancezinha aí. Mas agora, gente, assim, larguei, entendeu? Larguei. Ainda bem que eu vou acabar amanhã. Eu sei que tem uma cena bem polêmica dos capítulos de amanhã. Eu sei que cena que é. Todo mundo que lê esse livro fala dessa cena. Então eu já tô preparada. Eu já sei o que vai acontecer numa dessas cenas específicas. E parece que tem um plot twist no final também. Mas assim, honestamente, cara, eu só quero acabar esse livro de uma vez. Pra eu poder falar dele, falar mal dele com propriedade, entendeu? Até os capítulos passados eu vou dizer que a minha nota eu até tava pendendo por um 3 aí, porque assim, apesar da escrita não ser boa, já reclamei da escrita, todas as atualizações aqui, a escrita não é boa, eu acho que tem algumas coisas da escrita que é legal. Por exemplo, como eu falei, o modo com que ela constrói a narrativa. Isso é muito interessante, deixa o leitor preso na história, cria uma tensão, eu acho que ela faz isso muito bem. E eu tava achando a história, tipo assim, mesmo que eu tava passando raiva em alguns momentos, tava fácil de ler, sabe? Então, tipo, os capítulos não tava sendo forçados de ler, assim. Agora, esses últimos, assim, cara, a não ser que tenha uma grande reviravolta no final aí pra me fazer aumentar essa nota, mas assim, agora tá de 2,5 pra baixo essa notinha aqui, porque, olha, complicadíssimo, viu? Complicadíssimo mesmo. Eu não esperava, quando eu peguei esse livro hoje, eu não esperava que eu me irritar tanto assim. Mas é isso aí, amanhã vou voltar aqui para fechar aqui esse vlog. Meu Deus, eu falei pra caramba aqui nessa atualização. Mas é a raiva, gente. A raiva me fez falar aqui pra caramba. Mas é isso, gente. Volto então já, né, pra vocês. É logo aí, logo em seguida, com o final aí de Corrupt. E vamos então começar aí esses capítulos finais de Corrupt. Eu tô aqui em 79%. Tá dizendo que falta 1h14 mais ou menos de livro. Então vamos ver se eu consigo terminar aí. E é isso, né, gente? Só um aviso, eu tô com essa cara meio de doente porque eu tô gripada e eu tô espirrando pra caramba, assim. Então, se eu ficar fungando aqui é por causa disso. Não estou chorando com o livro, tá bom? E a cara meio de doente é por isso. Mas, tudo bem, gente. Vamos continuar aqui e vamos ler. Sem esperança, sem esperança. Ai, cara. A motivação é tão... Oh, mas que chato, né? Amiga, ai... Meu Deus, gente.
Toda vez que dá pra começar a tentar defender, não dá. Não tem como. Bom, terminei de ler o livro. Eu acho que as minhas reações e os meus depoimentos prévios aí já falaram muito sobre a minha opinião sobre esse livro, mas vamos falar sobre o livro como um todo agora que eu terminei. Antes de mais nada, deixa eu dar uma breve sinopse aqui da história, só pra quem não leu o livro ainda, né, pra se situar. O livro vai contar a história da Erika e do Michael. A Erika, ela é, tipo, filha... Ela é herdeira, assim, né? O pai dela morreu quando ela era mais nova, mas ela é bem rica, assim, a família dela tem umas joalherias e coisa assim. Só que depois da morte do pai dela, a mãe dela ficou muito mal, ficou depressiva, só bebendo e tal, então ela começou a ficar muito na casa dos amigos dos pais dela. Que eles sempre eram amigos, eles moravam ali, tipo, muito perto um do outro, e ela sempre ficava muito na casa deles, e esses amigos dos pais dela tinham 2 filhos, que eram o Michael e o Trevor. E sempre, desde quando eles eram pequenos, tentavam juntar a Erika e o Trevor. E até eles começaram a namorar durante um tempo, só que a Erika nunca quis ele, ela sempre quis o Michael. E o Michael, ele, tipo, era mais velho, ele tem, acho que é 3 anos mais velho do que ela. Então ele era alguns anos na frente, assim, dela na escola, coisa e tal. E ele tinha 3 amigos, que é o Kai, o Will e o Damon. E eles eram meio que, tipo assim, intocáveis. Todo mundo adorava eles, assim, eram muito populares. E eles meio que faziam o que quisessem, porque os 4 eram filhos de pais ricos, super influentes. Então eles podiam fazer o que eles quisessem, que nada ia acontecer com eles. E a Erika sempre gostou muito do Michael, só que o Michael nunca deu bola pra ela, assim. Nunca nem percebeu que ela existia, digamos assim. E aí, quando a história começa, a Erika, ela tá se mudando de cidade. Ela tem 19 anos, ela já tinha começado a faculdade e tal, mas ela tava se sentindo muito presa naquela cidade e ela resolveu ir para outra cidade e começar a faculdade em outro lugar. Ela terminou com o Trevor e coisa e tal, e ela iria começar em outro lugar. E ela meio que acaba descobrindo, assim, não sei se ela já sabia ou se alguém acaba contando pra ela, que a cidade pra onde ela tá indo é a cidade onde o Michael está morando, que ele joga num time de basquete da faculdade e tal, num time profissional, né? E aí ela tá indo pra lá, na mesma cidade que ele. E aí, ela acaba descobrindo logo quando ela chega lá que ela tá morando no mesmo prédio que o prédio dele. Ele mora na cobertura, ela mora no apartamento de baixo, assim, então eles vão começar a se ver com um pouco mais de frequência. E a gente acaba descobrindo ao longo da história que, na verdade, o Michael quer vingança contra a Erika, ele e os amigos dele, porque eles acham que ela foi responsável por ter mandado os amigos dele pra cadeia 3 anos antes. E aí a história ela se divide entre o presente e 3 anos antes, pra noite ali antes do que aconteceu ali, tudo que fez com que os amigos dele fossem presos. Então a gente vai entendendo o que foi acontecendo nos 3 anos antes e o que tá acontecendo no momento atual. Essa é a sinopse básica, tá, gente? Então, aí assim, acho a ideia da história até interessante. Ah, tem o romance ali, mas tem essa coisa meio do proibido, digamos assim, que é a questão de, ela armou contra os amigos dele e eles foram presos e coisa e tal, e blá blá, e tentar descobrir o que aconteceu. E aí a gente, 3 anos antes, tentando descobrir o que aconteceu e tal. Então eu acho a ideia muito legal, assim, acho interessante. Acho que tem uns plot twists bem legais num ponto da história que realmente você fica, tá, e agora? O que vai acontecer? Acho também que a autora, eu já falei sobre isso, né, num dos trechinhos aqui que eu falei antes, que eu acho que ela construiu muito bem essa questão da tensão da história, então da gente ficar naquela, quero saber o que vai acontecer. Nos momentos em que era pra isso acontecer, eu acho que ela conseguiu escrever isso bem. Mas, no geral, eu não acho que é uma história boa. Eu acho que é uma história bem ruim, na verdade. Porque, assim, a ideia era interessante, mas a execução ficou ruim. Porque, apesar de ter essa motivação, tipo assim, eles querem se vingar dela porque ela colocou eles na cadeia, eles acham que ela colocou eles na cadeia e coisa e tal, como tudo é feito, parece tão infantil, que parece que eles são todos uns adolescentes de 15 anos, sabe? Porque não me parece que é uma coisa, assim, bem construída, sabe? Só parece que, tipo, tá, beleza, eles acham que ela mandou eles pra prisão, é um negócio sério. Mas o jeito com que isso é feito não parece, sabe? Parece que é uma picuinha qualquer. Eu não sei, eu não sei se é o jeito com que eles começam a fazer as coisas. Eu só me incomodei muito, porque não me parecia um negócio. Não me parecia a altura do que eles estavam fazendo, sabe? Tipo assim, me pareceu que a motivação, tipo, tá, a ideia da motivação é interessante, mas o jeito com que foi feito
Não. Eu não gostei disso, assim, eu acho que em alguns momentos, inclusive, apesar de ser um dark romance, eu sei que tem toda essa questão do dark romance ali, eu sei que tem a questão de ter algumas coisas que a gente tem que passar um pano, bem entre aspas, assim, porque Dark Romance tem os limites um pouco mais além, né? A gente tem que saber que tem todas essas gatilhos e temas sensíveis envolvidos. Mas eu acho que tem alguns momentos que, mesmo pra Dark Romance, eu acho que passou um pouco dos limites, sabe? Assim, principalmente quando envolve a questão da autora querer trabalhar o romance junto com tudo isso. É sério, eu fiquei. Já vou chegar na parte dos personagens, que é o que eu mais quero falar disso. Mas, assim, não acho que ela construiu bem essa história. De, tipo assim, ai, o romance com a história da vingança junto. Porque, como eu falei, era uma ideia que poderia ter sido bem trabalhada, mas eu não acho que foi. Porque, assim, eu acho que eu fiquei tão presa na questão da vingança e do que eles queriam fazer e coisa e tal, que a parte do romance não funcionou pra mim. Eu não tava shippando os dois ali. Eu não tava querendo que os dois ficassem juntos no final. Sabe, eu queria mais, inclusive, que ela desse as costas e mandasse todo mundo se explodir, entendeu? Porque assim, não, sabe? Não. Novamente, eu sei que Dark Romance tem todas essas questões, antes que alguém venha me falar e coisa e tal, eu sei. Mas mesmo assim, eu já li outros Dark Romances que, tipo assim, é óbvio que tem todas essas problemáticas, mas era um pouco mais fácil, né, de gostar dos personagens e do casal e de querer passar o pano ali pro que aconteceu pra querer que eles fiquem juntos. Nesse não foi isso que aconteceu. Também não acho que os personagens foram tão carismáticos assim, já vou chegar nesse ponto, pra eu torcer por eles, sabe? Mas eu acho que muito também tem a ver da construção da história e da história reduzir muito o romance em si em alguns momentos que pra mim foram extremamente problemáticos. Então eu não consegui desassociar pra falar, tá, apesar disso, eu acho que eles são interessantes, eu quero que eles fiquem juntos. Não consegui, realmente. E aí fala também sobre a escrita dela, né, que eu já comentei em algumas paradas aqui, mas assim, eu não gostei da escrita da Penelope Douglas. Eu achei que, assim, tem um mérito aí que a escrita dela é fácil de ler, sabe? Então, assim, mesmo os capítulos de 20 e poucos minutos lá, eu não achei difícil de ler, não fiquei aquela coisa, que saco, olha, tem mais 15 minutos, porque passava rapidinho, então isso eu vou dar os méritos pra ela. Mas agora, em vários momentos eu senti a escrita dela muito infantil em algum aspecto, assim como eu falei, que a motivação deles em alguns momentos parece um pouco infantil, a escrita dela soa assim. E eu não digo infantil de criança, eu digo infantil de parece que é alguém que não sabe o que tá escrevendo ali, sabe? Parece que é alguém inexperiente escrevendo ali. É alguma coisa muito imatura na escrita dela que eu particularmente não gostei. Em vários momentos eu senti muitas passagens, muitos diálogos forçados ali na história. Então ficou difícil ainda mais pra eu entrar na história e pra eu realmente pensar nos personagens e pensar, enfim, sabe? Eu não senti essa conexão com a história, digamos assim, e eu acho que a escrita tem muito disso também, porque vários momentos eu ficava, isso aqui, sabe, meio cringe, assim, algumas coisas da escrita dela, então isso acabou me dificultando um pouco também. Sobre os hots que tem no livro, né, assim, tem bastante até, tem até uma cena que é a polêmica cena da sauna, que eu sempre via todo mundo comentar essa cena, então assim, eu já vi tanta gente comentar essa cena que eu já sabia o que acontecia na cena antes de ler, porque todo mundo fala sobre essa cena. Assim, vou dizer que não foi de todo ruim, eu não acho que. Porque eu acho que tem muita gente que escreve cenas hots assim e tal. Que eles usam uma linguagem, eu não sei se é a tradução ou se o próprio autor que usa, que eu fico meio, sabe, assim, um pouquinho vergonha alheia, assim, de algumas coisas que são utilizadas, algumas expressões, algumas linguagens, assim. Esse, eu até achei assim, ok. Eu não achei horrível, que nem já tiveram alguns que eu li, mas eu também não achei maravilhoso, sabe? Que nem algumas pessoas falaram. Eu acho que tô no meio termo, assim, eu acho que ok. Eu acho que a parte mais ok do livro são os hots, assim, porque é o que mais tranquilo. Eu não gosto que mistura umas coisas disso com a parte da história e tal, mas daí eu já ia envolver spoiler pra falar sobre, então. Mas a parte disso eu acho tranquilo, assim, não me incomodou. E a cena do capítulo 25, que é a cena da sauna, eu já tinha ouvido falar tanto sobre essa cena que eu acho que eu tava esperando um negócio assim, meu Deus. E quando eu li foi só. Beleza. É isso. Eu não sei se era porque eu já sabia o que ia acontecer, não me surpreendi, enfim.
Mas tanto é que se pegar a reação desse capítulo, eu não sei nem se eu coloquei alguma coisa da reação na edição final aqui, mas é só eu lendo o livro, porque realmente não me despertou nenhuma reação de tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora, sabe? Porque eu já sabia, então não achei nada demais, assim. Vamos então falar agora sobre os personagens, começando com a protagonista, a Erika. Vou dizer que assim, no início, eu já tinha achado ela meio chata no início. Aí depois eu comecei a gostar um pouco dela, porque eu achei que ela começou a demonstrar personalidade, sabe? Achei que ela se impôs bastante ali pros caras, não abaixava a cabeça, né? Ficava ali o tempo todo falando que ela era forte, que ela não ia depender de ninguém. Gostei desse lado dela. Só que aí começou a ficar irritante quando toda vez que ela falava isso, ela não sustentava esse discurso. E aí, tipo assim, tá, beleza. Aí ela falava todas as questões dela, porque eu não quero entrar em spoiler aqui. Mas aí ela falava todas essas questões, mas daí depois ela tinha uma ação que não combinava com tudo aquilo que ela falava. Aí na cena seguinte ela tava, não, mas eu não vou deixar isso acontecer de novo, eu vou fazer isso, isso, isso. E aí depois, sabe? Então, tipo assim, ela não sustentou essa face dela de, ai, cabeça esquentada, personalidade forte, porque ela sempre acabava cometendo os mesmos erros, sabe? Então, assim, irritou. Chegou um ponto na história que simplesmente, assim, larguei a mão, sabe? Ainda tinha ponto na história que eu tava tentando defender ela. Mas, assim, depois de certo ponto na história, larguei a mão, gente. E, assim, eu ainda ontem mandei um áudio pra minha amiga falando sobre uma parte do livro que me irritou muito. Ontem, antes de ontem, nem lembro mais. Mas que me irritou demais, assim. E eu ainda comentei assim, olha a falta que faz ter amigos na vida da pessoa, né? Pra ter alguém pra falar, uma terapia, né? Que seja, gente, mas pra tipo orientar a pessoa, deixa de ser louca, querida. Vai seguir teu caminho, vai fazer uma terapia, deixa essas pessoas pra trás, sabe? Porque assim, comete os mesmos erros o tempo inteiro, o tempo inteiro. E ela tem uma obsessão com o Michael desde o início que tipo, por quê? Não dá pra entender, tipo assim, não dá pra entender, sabe? Tipo assim, não é como se logo no início da história, inclusive, ela fala que, tipo, ele nunca olhou pra ela, ele nunca tratou ela bem, e ela ama ele, tipo, ela tem uma obsessão com ele. Por quê? Sei lá, porque ele é bonito. Ah, sei lá, não achei também convincente essa parte, sabe? Tipo assim, ela sempre foi apaixonada por ele. Porque ele desprezava ela? É por isso? Sabe? Ai, gente. Enfim, chegou um ponto da história que realmente só joguei, né? Não dá mais pra defender, não. Aí tem o Michael. O Michael, gente. Porque tem os personagens de caráter duvidoso, né? Moralmente cinzas, aquela questão toda. Mas o Michael, pra começar assim, eu vi um monte de gente comentando e realmente, o Michael não tem carisma, não é um personagem que tem carisma. Muito por causa disso que eu não fiquei, tipo, shippando o casal, querendo que eles ficassem juntos. Porque como eu falei, eu já li outros Dark Romance que mesmo o personagem sendo um babaca, mesmo fazendo um monte de coisa errada, ainda tem um apelo do casal, sabe? A construção do casal, uma química ali que faz você querer torcer, ou até mesmo, tipo, o personagem ser carismático e te conquistar. O Michael, pra mim, é uma porta, entendeu? Tipo assim, qualquer coisa. Aí por isso mesmo que eu não entendo por que a Erika é tão obcecada por ele. Porque não dá pra entender. Porque o cara, tipo, tem o carisma 0%, sabe? Eu não gosto dele. Até esses dias eu tava vendo várias pessoas comentando sobre a série, assim. E eu vi muita gente que gosta dele, tipo, que é o preferido. E pra mim, tipo, eu não li os outros pra saber, mas, tipo assim, não dá, não consigo entender, assim, não consigo shippar os dois, não consegui gostar do Michael, não foi aquela coisa tipo assim, vou ter que passar pano pras coisas que ele fez. Não, porque eu não gostei dele em momento nenhum, assim, realmente, pra mim não passaria pano pra nada na história, pra nada mesmo, assim, porque não merece, então, assim, é isso. E agora eu vou falar sobre os coadjuvantes, que são os protagonistas dos próximos livros, que eu já adianto que eu não vou ler, tá, gente? Então, assim, já passei raiva por um, não quero passar raiva nos outros três, então é isso. Mas assim, é o Will, o Kai e o Damon, né? O Will foi o que menos teve destaque, assim, ele não aparece muito na história, então não tenho muita opinião pra formar sobre ele, além das babaquices que ele faz no livro, e enfim. O Kai, ele até ganhou um destaquezinho ali, principalmente do meio pro final ali. É um personagem que, assim, eu vejo que muita gente também tem ele como preferido. O que eu menos vejo como preferido da galera é o Will. Então, não sei. Mas, por exemplo, eu tava conversando com a minha amiga, ela falou que quando ela leu, o preferido dela foi o Kai, né? E eu vejo que, tipo assim, a galera gosta muito do livro do Kai, muita gente gosta dele, acha ele o mais bonzinho dos quatro ali. Mas também, assim,
Eu não sei, que eles fazem tanta babaquice no livro que eu não consigo passar pano, entendeu? Porque ele até tem uns momentos legais no livro, mas eu não consigo, tipo assim, vou passar pano no resto porque ele foi legal em uma cena, sabe? Ou porque ele teve um plot que foi minimamente interessante. Pra mim não faz sentido, então, sei lá, pra mim só tão. Mas, pra mim, assim, já vi o Michael sendo preferido da galera, já vi o Kai sendo preferido da galera, mas mesmo assim, o que eu mais vejo sendo o preferido da galera é o Damon. E eu não consigo entender por quê. Eu sei que todo mundo fala, porque com o passar das histórias ali dos livros você vai começando a gostar mais dele, coisa e tal. Mas assim, gente, eu só li o primeiro, mas mesmo assim, mesmo que ele tivesse um mega arco de redenção, que no final ele fosse se tornar um personagem razoavelmente decente, porque, bom, eu sei que não vai porque é Dark Romance, mas assim, um pouco menos perverso, eu diria, do que ele é. Eu não conseguiria, tipo assim, simplesmente passar pano pra tudo que ele fez nesse livro. Sabe, assim, todos eles fizeram coisas que, pra mim, seria imperdoável. Mas o Damon, acima de todos, não dá, cara. Ele ultrapassa todos os limites, assim. Eu não consigo entender quem é que gosta desse personagem, novamente. Sei que ele vai ter um arco aí mais pra frente, tem o livro dele, coisa e tal. Mas mesmo assim, eu acho que é um tipo de personagem que você não tem como voltar atrás, sabe? E mesmo que assim, no final, é meio que dado uma explicação de por que uma das razões pra ele ser do jeito que ele é, mas mesmo assim, isso não é motivo pra ele ser o babaca que ele é, sabe? E uma coisa que me incomoda muito no livro, que é relacionada aos personagens como um todo, mas também à escrita e ao enredo, é a forma com que a autora ela traz o estupro pra trama. Porque esse é um dos gatilhos do livro. E me incomoda muito, porque assim, é algo que o Damon tá sempre falando. Ele tá sempre brincando com ele. Pra ele, tipo assim, até tem uma hora que o Michael fala que, tipo assim, esse é um limite que eles nunca passaram, eles nunca deixariam o Damon passar desse limite, nunca permitiriam que ele fizesse isso. Mas assim, é o tempo inteiro o Damon falando de coisas do tipo. É o tempo inteiro, tipo, às vezes ele falando e, os outros meio que, Damon, para, aquela coisa assim, mas também às vezes estão rindo e às vezes estão brincando com ele. E eu sei que é um dark romance, mas assim, precisava a autora colocar isso no livro inteiro. O livro inteiro. Parece que ele não consegue ter uma conversa sem dar a entender alguma coisa do tipo, ou sem ter alguma fala, sabe, que penda mais pra esse lado. Me incomodou demais, assim, eu confesso que me incomodou demais o tempo inteiro tá em cima desse mesmo assunto, sabe? Eu acho que complica ainda mais pra quem tá tentando se conectar com o personagem, sabe? Que pra mim realmente não aconteceu. Então, assim, pra mim esse personagem só tem livro ruim. Quer dizer, esse livro só tem personagem ruim. Tô tão confusa aqui, ó, tanta coisa na minha cabeça, até confundi. Mas assim, é sério. Tinha um ponto na história que eu ainda achava, talvez só o personagem não seja tão ruim. Não, todo mundo, ninguém presta nesse livro, nem a Erika, entendeu? Porque a Erika eu larguei de mão. Então, assim, pra mim todo mundo é terrível, Então, assim, gente, foi uma experiência interessante de leitura. Vamos botar assim, No final, eu fiquei com uma listinha bem grande de contras e alguns prós. Ainda tô assim que teve prós, né? Mas assim, como eu disse, eu acho que a ideia da história foi interessante, do enredo. Acho que a narrativa foi boa, essa coisa de dividir entre passado e presente, entre os dois protagonistas. Eu gosto também quando tem esse ponto de vista dividido. Eu acho que a ideia dos personagens em si, eu acho que foi interessante. Essa ideia de criar os quatro ali, cada um com a sua história. Uma complexidade para a história deles, né? A questão deles serem presos, a vingança, aquela coisa toda. Quer dizer que eu gostei de como foi feito? Não, claramente não. Mas eu acho que a ideia inicial era interessante, sabe? A base da história eu acho que era interessante. Sobre a minha nota, assim, eu acabei de ler, então eu ainda vou repensar essa nota. Mas, agora que eu acabei de ler, estou pendendo para dar 2 de 5. Que ainda é uma nota boa, considerando aí o que eu tava esperando, entendeu? O livro, passei raiva o livro inteiro. Então, talvez, quando eu for dar minha nota no Scooby, ou quando esse vídeo for lançado, enfim, minha nota tenha mudado e eu tenha diminuído minha nota. Mas, no momento, a minha nota é 2, entendeu? Porque, como eu falei, tiveram ainda alguns pontos positivos. Mas é que os pontos negativos são muito maiores, né? Então, assim, não dá pra dar uma nota muito maior do que isso. Na verdade, essa é a maior nota que eu posso dar. De repente, eu posso abaixar depois. Mas aumentar, acho bem difícil. Mas é isso, gente, assim... Foi uma experiência um pouco diferente aí de leitura, né?
É um livro que eu li, como eu falei, na força do ódio. É uma leitura polêmica. Mas eu queria que vocês sugerissem aqui outros livros polêmicos aí pra eu ler, fazer mais vlogs desse tipo aqui também. Também, assim, apesar de eu não ter gostado desse em específico e não pretender nem ler nada da Penelope Douglas e nem terminar a série, eu queria dar mais uma chance pra Dark Romance, porque como eu falei, eu já li outros que eu não achei tão ruins assim. Então eu queria que vocês sugerissem aqui nos comentários algum livro ou autores aí, né, desse gênero, pra eu poder dar uma olhada e talvez trazer também aqui em outros vlogs. Mas então era isso, gente. Esse foi o vlog de leitura de Corrupt. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram o livro, se vocês concordam ou não comigo aí. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram também pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.